cara vem com dúvida e com dúvida extra. Fico todo bom, meu querido. Muito obrigado. Questãozinha extra então, hein? Ó, unisc.com.br, tu acha essa questãozinha. Questão 46 dessa provinha então da Unisc, aparentemente. Vou chamar de questão extra aqui. Um motor de liquidificador ligado à rede elétrica de 220 volts está utilizando uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Então ele me deu a tensão da rede, né, que é 220 volts, e me disse que esse motor está usando uma corrente de 2 amperes para funcionar. Sendo de 24 ohms a sua resistência interna, então tu vê, ó, ele é uma questão sobre receptor, né? Sobre receptor elétrico, que é o motor na verdade. Se a gente fosse esquematizar então, ó, isso representa o motor. Ele disse que esse motor tem resistência interna de 24 ohms e está ligado à rede elétrica que tem 220 volts. Isso aqui é a força eletromotriz, aquilo ali é a força contra-eletromotriz. Indique a sua força contra-eletromotriz. Ele quer saber justamente qual é a força contra-eletromotriz deste motor. Muitíssimo obrigado. Primeiro vamos resolver do jeito técnico que a gente aprendeu, depois vou tentar resolver do jeito mais intuitivo. Quando a gente analisou os receptores, nós vimos que a DTP nos polos do receptor, nos fiozinhos que a gente engata na tomada, a DTP nos polos do receptor é a força contra a eletromotriz mais R vezes I, onde R é a resistência interna e I é a corrente que percorre o motor. Nos polos do motor estão conectados na tomada de 220 volts, então eu sei que o U é 220 volts. A força contra a eletromotriz eu quero descobrir. A resistência interna do motor é os 24 ohms. E a corrente que percorre o circuito, ele me falou que é 2 amperes. Então 220 é igual a força contra a eletromotriz, 2 vezes 24 é 48. E mais passa para o outro lado, menos. Então a força contra a eletromotriz, tira 20 dá 200, tira mais 20, 180, tira mais 8, 172 volts. Então tu vê, eu só aproveito 172 volts dos 220. Tem essa letrinha aí? Qual era a letrinha? E. A gente fez tecnicamente usando a equação do gerador. Vamos tentar fazer com o coração agora. A tomada me fornece 220 volts. Mas só de ele me falar que tem um resistor dentro do meu motor, eu já sei que eu vou perder por efeito Joule uma parte dessa energia. Quanto que eu vou perder? Uri, pega o resistor que é 24 e multiplica pela corrente que é 2. Assim eu percebo que eu estou perdendo 48 volts. Se eu na tomada tenho 220, mas estou perdendo por efeito Joule 48, pronto, eu descubro que tem 172 volts sendo aproveitado. Só pode ser a força contra a eletromotriz, o que eu de fato transformo em energia cinética, certo? Então é legal, né, a gente fazer assim bonitinho, mas daria para fazer com um pouco mais de bom senso assim, né? Para não precisar decorar a equação do gerador, não precisar ir no formulário buscar agora, certo? Tu fez a equação do receptor e geralmente é gerador, tu fez o gerador, porque aquele era o receptor, certo? Parabéns então. Gostei de ver, cara, gostei de ver, tu mandou muito bem, foi um pequeno detalhe. Isso aqui serve para geradores. Ou seja, se fosse uma bateria, né? Certo? Se fosse um gerador de energia, o receptor é mais. E parece que deveria ser o contrário, né? Porque o receptor parece que consome, né? E o gerador gera. Mas é justamente por isso. O gerador gera e perde uma parte do que ele gerou. O receptor não, ele consome e consome. Então eu estou somando dois consumos. E ali não, eu gerei e consumi uma parte. Só para a gente entender por que eu tenho menos ou não tenho mais. Foi na trave, cara. Gostei de ver a tua solução. Estou orgulhoso. E aí, meus queridos? Muito obrigado. Agora vamos lá no nosso material. Prepara aí na página 210.
Vamos começar com a 192. Então, página 210, exercício 192, por 2009. Na figura abaixo, F representa um fio condutor fino, reto e comprido, perpendicular ao plano da página, percorrido por uma corrente elétrica. Tu vê, ó, ele diz que tem um fio aqui, ó. Esse fio está saindo do quadro, ó. E ele fez um xizinho para representar que a corrente elétrica está penetrando. O símbolo no centro do fio representa que o sentido da corrente elétrica é tal que ela está no que ela entra no plano da página, no caso no quadro. Os pontos P e Q estão respectivamente a 20 e a 10 centímetros do fio. Então ele pegou um ponto que está a 20 centímetros do fio, chamou de ponto P, disse que essa distância é 20 centímetros, e pegou um ponto que era para ter sido chamado de Q, mas o Q sumiu. Esse ponto aqui era para ser o ponto Q, e ele está a 10 centímetros do fio. Qual dos diagramas melhor representa os campos magnéticos nos pontos P e Q, respectivamente? Nós vimos que para calcular o campo magnético gerado por um fio reto e longo, a gente tinha aquela formulazinha, ó. Essa é a formuleta que a gente usa para calcular o campo magnético gerado por um fio. Quanto mais distante eu estou do fio, menor é o campo magnético. Vocês percebem que aumentando esse número, esse resultado diminui? Porque está na parte de baixo, né? Quando eu aumento o denominador de uma fração, o resultado da fração diminui, né? Só que olhar, por exemplo, para 1 sobre 2 e 1 sobre 5. 1 sobre 2 é 0,5. 1 sobre 5 é 0,2. Quando o número de baixo é maior, o resultado é menor. Certo? E faz sentido, né? Corrente elétrica gera campo magnético, mas quanto mais distante eu estou do fio, menor é o campo magnético. Como é que nós sabemos para onde é que aponta o vetor campo magnético? É só pegar no fio com a mão direita. Pega no fio com a mão direita, o fio está aqui, ó. E o dedão tem que estar no sentido da corrente, né, que está entrando no quadro, né? Se eu pegar esse fio com a mão direita, eu percebo que o indicador e seus acompanhantes apontam para baixo aqui na direita, ó. Mas apontariam para cima na esquerda, tá vendo? Então eu sei que naquele ponto P o vetor campo magnético é para cima e no ponto Q o vetor campo magnético é para baixo. Isso eu descobri através da regra da mão direita. Só que agora eu preciso saber quanto um é maior que o outro. Se eu fosse fazer um cálculo para o ponto P, eu colocaria a permeabilidade magnética, a corrente que percorre o fio, que eu não sei quanto é, dividido por 2π vezes a distância, em metros, né? 0,2. O campo magnético no ponto P seria μ0 vezes I sobre 0,4π. Eu só fiz 2 vezes 2. Se eu fosse fazer o mesmo cálculo para o ponto Q, qual seria o campo magnético no ponto Q? μ0 vezes I, 2π, distância em metro, então 0,1. Então o campo magnético no ponto Q é μ0 vezes I, 0,2π. Como é que eu
Então era a letra D. Vamos recapitular então. O campo magnético gerado por um fio reto e longo é inversamente proporcional à distância até o fio. Portanto, quanto mais distante, menor é o campo. Então eu já sabia desde o princípio que o campo magnético no ponto Q era maior do que no ponto P. E como a distância do ponto P era o dobro, o campo magnético era pela metade. Usando a regra da mão direita, peguei no fio com a mão direita e o dedão penetrando no quadro, tal qual a corrente. Descobri que o campo magnético era para baixo e o campo magnético era para cima. Representei, matei a charada. Não era obrigatório fazer esse cálculo todo. Isso é só para mostrar para o aluno como é que nós provaríamos matematicamente que o campo magnético em Q é o dobro do campo magnético em P. Aí sim, se eu tivesse feito o pedido dessa prova matemática, seria através desse raciocínio. Emendando a 194 ali, que é vizinho. 194. Santa Maria. Ó, duas universidades federais fantásticas para ti fazer tua carreira aí. URGS, e agora vamos para Santa Maria. Falava o seguinte, a questão 194, na página 210 ainda. A bússola é uma invenção chinesa muito antiga. Introduzida na Europa pelos árabes, foi essencial às grandes navegações. Ao utilizar uma bússola, é importante observar a presença dos campos magnéticos locais, que pode desviar a agulha da sua direção norte e sul. Aí olha só o que ele fez. Ele primeiro desenhou uma rosa dos ventos, assim, ó. Oeste, leste, norte, sul. Desenhou uma rosa dos ventos em perspectiva. E disse que a bússola estava com a setinha apontando para o norte, que era de se esperar. Isso aqui indica a bússola. Aí olha o que ele fez. Ele embaixo, ele traçou aqui o eixo Z, né? Traçou aqui o eixo Z. E embaixo desse eixo Z, paralelo à direção norte e sul, ele colocou um pedaço de um fio e ligou numa bateria. Ele ainda disse que o polo positivo da bateria era esse aqui, o polo negativo era o outro. Aí ele deve me perguntar para onde é que essa bússola vai apontar depois disso, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Na figura, são representados um circuito no plano YZ. Ele disse que isso aqui era o eixo Y, na direção norte. Então ele pegou esse circuito e colocou bem nesse plano do quadro, abaixo dessa direção norte-sul. E a agulha da bússola, que pode girar livremente, quando a chave S é ligada, a agulha da bússola tinha uma chave S aqui. Por isso que a bússola estava apontando para o norte, porque o sistema estava desligado. Quando eu ligar aquela chave, o que vai acontecer com a bússola? Como é que a gente descobre o campo magnético ao redor de um fio mesmo? Basta pegar no fio com a mão direita, né? Basta pegar no fio com a mão direita e no dedão, no sentido da corrente. A corrente elétrica vai do mais para o menos ou do menos para o mais? A corrente convencional vai do mais para o menos ou do menos para o mais? Obrigado, do mais para o menos. Quer dizer que a corrente elétrica daquele fio ali está para lá, né? Eu vou fingir que isso aqui é um fio, ó. Corrente apontando com a ponta para lá, ó. Pega no fio com a mão direita. Na parte de baixo do fio, o campo magnético aponta para dentro do quadro. Mas na parte de cima do fio, o campo magnético aponta para vocês. A bússola estava apontando para lá porque o norte é para lá. Mas quando o campo magnético começa a apontar para vocês, a bússola acaba girando na direção de vocês. O quanto ela vai girar vai depender da intensidade desse campo magnético. Mas ela não vai chegar a apontar para o leste aqui, né? Mas ela deve ficar apontando entre o norte e o leste. Ela vai interagir com o campo magnético terrestre e com o campo magnético gerado pelo fio. Então tu vê, o campo magnético gerado pelo fio aponta para fora do quadro, que seria nessa direção aqui o campo magnético gerado pelo fio. Então, se só houvesse o campo magnético gerado pelo fio, a bússola
passaram isso? Fio. Ah, que belo fio. Corrente elétrica está subindo. Como é que são as linhas de campo mesmo? Penetram na direita, emergem da esquerda. Concorda comigo? Para representar que o campo magnético é mais intenso próximo do fio e menos intenso longe do fio, próximo do fio a gente faz mais linhas de campo, e à medida que eu vou me afastando, eu vou afastando as linhas de campo. Elas estão dando a volta, beleza? Elas estão penetrando aqui no quadro e estão emergindo do lado de cá. Elas estão dando a volta, eu só não representei a continuidade dessas linhas. Se eu pego uma bússola, está apontando para o norte. Não sei como é que é o norte, está apontando para o norte, para a bússola. Se eu pego essa minha bússola e aproximo do fio, quando eu chegar bem perto do fio, ela vai apontar na direção das linhas de campo. Aqui na frente a bússola aponta para lá. Se eu começo a acompanhar o fio, a bússola vai fazendo volta. Aqui na direita a bússola aponta para dentro do quadro. Lá atrás do fio a bússola aponta para a esquerda. Aqui na direita do fio a bússola aponta para vocês. Beleza? Então se tu pega um fio aqui, no meio da sala, que a corrente elétrica está subindo, e passeia com uma bússola em volta do fio, tu vai ver que a bússola está sempre apontando tangencialmente essas linhas circulares, que são as linhas de campo. Se tu inverte a corrente de cima, né, que está vindo para cima para baixo, a bússola inverte. Agora ela vai apontar no sentido oposto do que ela apontava antes. Beleza? Então, é só lembrar que a bússola aponta na direção das linhas de campo. É isso que é importante lembrar. Beleza? Obrigado. Vamos lá na página 142 agora, questão 27. Dá uma lidinha para quem ainda não fez bem rápido, para ver se tu consegue aproveitar aí esses segundos antes de eu corrigir. Então vamos lá, meus queridos. Página 142. Falar o seguinte: uma carga elétrica mais Q está em repouso nas proximidades do polo sul de um ímã, como mostra a figura. Tem um ímã em barra, polo norte, polo sul, e tem uma carga positiva próximo do polo sul. Pode-se afirmar que a carga será repelida pelo ímã, porque o polo norte repele a carga positiva. Cuidado! Polo norte e polo sul são entidades diferentes de carga positiva e carga negativa. O ímã não está carregado, o ímã é um corpo neutro. E ele não está induzido, ele é um corpo neutro. Então, cargas elétricas só interagem com ímãs se houver movimento relativo. Lembra da fórmula da força eletromagnética? A força eletromagnética depende do campo magnético, depende da carga e depende da velocidade. Se a velocidade da partícula é nula, a força eletromagnética é nula. Se esse cara aqui é zero, não existe a força eletromagnética. Então a carga será repelida, não. A carga será atraída, não. Polo norte e polo sul não tem a ver com positivo e negativo. Letra C. A carga será atraída pelo polo sul e repelida pelo polo norte. Não. Só existe força eletromagnética se há movimento entre carga e campo. Letra D. A carga será repelida pelo polo sul. Não. A carga não será atraída nem repelida, porque o ímã não interage com a carga na situação descrita, é verdade? Porque já que a partícula está em repouso, por mais que exista campo magnético, por mais que exista um valor da carga, como ela está parada, quando a gente bota o zero na equação, a força magnética dá zero, não vai acontecer nada. É isso aí. Então só existe interação entre cargas elétricas e campo magnético se essa carga se movimentar dentro do campo magnético. Muitíssimo obrigado. É uma ótima maneira de a gente revisar a lei de Lenz. Vamos emendar mais uma aqui. Página 146. Página 146, questão 51, vamos revisar a lei de Lenz. Aproximando ou afastando um ímã de uma espira condutora
olhando a letra D, né? Eu olhei a letra D. Isso aqui é a letra D. Estou aproximando o Polo Norte, a corrente deu para baixo, então a letra D está falsa. E para finalizar, o item E. O item E ele aproximou o Polo Norte e a corrente deu para baixo. Certo? Que é o que a gente acabou de ver. Então ficou verdadeiro. Qual é a figura que melhor representa a corrente elétrica induzida? Em todos eles a corrente elétrica está no sentido, né, de um lado está para baixo, não está para cima, então está coerente. A única coisa que eu poderia ter mostrado, né, que tem 3 itens verdadeiros, né? O item B, o item A e o item E. Eu diria que se tivesse só 4 verdadeiros e um falso ou vice-versa, eu diria que o problema é a interpretação geométrica de qual parte da espira está para fora da página, qual parte da espira está para dentro da página. Mas não foi o que aconteceu. Então estou bem tranquilo, estou bem seguro do que eu fiz. Polo Sul se aproximando, tem que ter um Polo Norte. Emerge do Polo Sul se aproximando, tem que ter um Polo Sul para repelir. Penetra no Sul, emerge no Norte. Verificado, ok? A letra B. Afastou o Polo Norte, vai atrair Polo Sul e Polo Norte. Penetra no Sul, emerge no Norte, para baixo. Verdadeiro. A letra C. Afastei o Polo Sul, vou querer atrair o Polo Norte. Emerge no Norte e penetra no Sul, a corrente é para cima, está falso. A letra D. Eu estou aproximando o Polo Norte, vou querer repelir o Polo Sul. Penetra no Sul, emerge no Norte, corrente para baixo, falso item D. E aí a letra E ficou necessariamente verdadeira, né? Já que a letra D é falsa, a letra E é verdadeira. Então, letra E está correta, letra B está correta e letra A está correta. Observem que em todos eles eu interpretei que essa parte aqui está virada para frente, está saindo da página, e aquela parte lá está dentro da apostila, dentro do material. Se nós fôssemos entender a outra posição possível da espira, mudaria totalmente o gabarito, né? O que é verdadeiro ficaria falso, o que é falso ficaria verdadeiro. Continuaria com mais de um item verdadeiro. Caso o aluno tivesse interpretado, então, a espira na posição diferente da que eu interpretei, o que é verdadeiro ficaria falso e vice-versa. Aí a letra D e a letra C ficariam verdadeiras. Não tem um gabarito único essa questão. A porção de vocês tem gabarito? Diz que é a E. Não faz sentido. Aproximar o Polo Norte é o mesmo que afastar o Polo Sul. Se a letra E está correta, a letra... Aproximar o Polo Norte é o mesmo. Será que eu estou delirando? Na letra C, o que eu fiz? Eu estava afastando o Polo Norte. Aí eu queria atrair o ímã, afastando o Polo Sul, eu queria atrair o ímã para o Polo Norte. Então a corrente elétrica penetra no Sul e emerge no Norte. Perfeito, o item que eu analisei. A letra C está falsa. A letra E, eu estava aproximando o Polo Norte. Então eu tive que repelir com o Polo Norte. Penetra no Sul e emerge no Norte. A letra E, cara. Deixa eu fazer de novo aqui. Só que eu fiz errado. Esse item aqui eu fiz errado. Aproximei o Polo Norte. Quando eu aproximo o Polo Norte, o ímã vai ser atraído ou repelido? Repelido. Para repelir o Polo Sul, é com o Polo Sul que repele? Não, né? É com o Polo Norte. Então aqui é o Polo Sul. Penetra no Polo Sul, emerge no
continua com mais de uma correta. Beleza? O maior perigo dessa questão é tu interpretar expira errado. Essa questão não está bem desenhada. Não vejo o perigo do aluno interpretar que expira está com essa parte para fora, entendeu? Aquela parte dentro, isso não dá totalmente a explicação. Cara, como eu fiz essa questão toda ela através da técnica do eletroímã, na volta da aula eu vou querer fazer ela toda através da lei de Lenz, para ver se a gente bota um ponto final nessa história.